Olá, eu sou uma voz que representa aqueles que são invisíveis no mercado cinematográfico brasileiro. Eu sou uma voz que clama por uma mudança em uma indústria que é dominada por homens brancos. Eu sou uma voz que exige que histórias autênticas e diversas sejam contadas, e que essas histórias sejam contadas por uma variedade de pessoas que representem a riqueza e a diversidade do nosso país. Todo o imaginário midiático no Brasil, na minha infância e na minha adolescência, nos anos 90, era absolutamente branco, né? E eu saía à rua, eu olhava em casa, eu saía à rua, eu via as pessoas que não tinham a cara daquelas pessoas que apareciam na TV. Por algum tempo em filme e novela e tudo foi representado com pessoas pretas sempre num imaginário social, que é sempre tipo a da empregada, a pessoa menos sucedida. Comecei a perceber isso muito recente, porque quando eu era mais novo, tipo, na adolescência, tinha aqueles seriados típicos que era tipo Eu, a Patroa das Crianças, O Maluco no Pedaço, Arnold, As Visões da Raven, Todo Mundo Odeia o Chris. Então, tipo, a gente via e achava que aquilo era o suficiente. Desde criança eu sempre acompanhei novela, por exemplo, com minha família. E era sempre difícil, né, de presenciar pessoas negras na novela. E quando tinha, era aquele personagem específico, empregado, escravo. Só essa é a maneira que a gente via. Em campanhas publicitárias também, que é algo que eu faço hoje em dia. Antigamente era raro ter pessoas negras. Bom, a gente sempre soube que o audiovisual era um lugar hegemônico, né, de maioria de homens e pessoas brancas. E por muito tempo, por exemplo, o sonho de fazer parte, né, do mundo do audiovisual era limitado para as grandes emissoras, que eram lugares muito difíceis de chegar. A história do audiovisual no Brasil, ela já é uma história elitizada, né, de modo geral. Se você, enquanto pessoa preta, vive fora do que é retratado numa novela, por exemplo, as pessoas já entram tipo, como assim você está conseguindo algo que tipo, como você está sendo algo além de ser doméstica? Eu acho que o audiovisual influencia muito na visualização das pessoas dentro de um contexto social. Então, na vida real, fora desse campo de ficção, acaba influenciando muito por conta da representação das pessoas dentro desses espaços. Onde estão essas pessoas? A gente, como produtor, a gente precisa olhar cada pessoa como uma história, e cada história como um potencial para gerar um conteúdo, para gerar alguma coisa. Então, se eu tenho uma sociedade majoritariamente preta e eu tenho poucas histórias sendo retratadas, consequentemente, o jovem hoje que está consumindo esse conteúdo não vai ter uma familiaridade, não vai ter uma identificação e vai falar que vai se sentir incapaz. Então, se a gente quebrar isso desde agora, colocando pessoas para fazer papéis e produções importantes, eu vou mostrar para o jovem de hoje, eu vou mostrar para a criança que está crescendo que ela tem um espaço que ela pode ocupar que é dela. Acho que o papel do audiovisual é muito importante, porque é a construção de imaginários, né? Você pode emular guerras, você pode emular paz, você pode mudar a sociedade, né? Você pode mudar a política de um país através da construção do imaginário. Uma preocupação com a representação do negro de forma positiva. Eu atribuo isso a dois motivos que eu acho que é importante destacar. O primeiro deles, a presença do streaming norte-americano, que mudou o padrão de recepção no Brasil. Então, a internet ela é um lugar onde o jovem negro pode ali expor seu trabalho e pode ganhar o reconhecimento devido. Então, eu acho que é um espaço muito pessoal, porque ali você consegue mostrar o seu talento, você consegue mostrar o seu lado de produtor, o seu lado de criador, o seu lado de apresentador, o seu lado de ator. Você consegue mostrar várias facetas. É claro, a gente não pode afirmar que as redes sociais é totalmente democrática, mas de fato há um pouco mais de espaço, democrático para que mais pessoas existam dentro daquele ambiente. E por isso, as pessoas começaram a ter oportunidade de apresentar os seus talentos. E isso fez todo o diferencial, né? Então, acho que no primeiro momento das redes sociais, né, quando começou a ideia do criador de conteúdo trabalhar com audiovisual e entregar para as redes sociais, era muito um lance de experimentação. Embora a população negra nos Estados Unidos seja cerca de 13% do total da população, enquanto nós somos 56% do total, mas as conquistas negras no audiovisual
foram extremamente marcantes. E o streaming, quando ele chega no Brasil, ele chega não só com muitos personagens, a maior parte das séries e dos filmes, também como chega com produções dirigidas ou com a maioria de elenco negro. E o streaming é a modernidade. Hoje eu sou apresentadora do primeiro canal 24 horas ao vivo com uma programação linear na internet. Então isso é possível. Eu pude voltar a sonhar em ser apresentadora a partir do momento que esses espaços foram construídos e a partir do momento que a gente pôde, de alguma forma, exercer a nossa profissão nesse lugar um pouco mais democrático. Eu acho que todo negro que ele entra dentro do audiovisual, ele entra com um pouco de medo. Ele entra com poucas referências do que ele quer fazer, do que ele pode fazer, porque não tem muitas referências, são poucas as referências, então ele entra meio que um tiro no escuro, falando. Até aí ele vai descobrindo, eu posso ser um produtor, eu posso estar à frente das câmeras, eu posso falar, eu posso colocar a minha voz, eu posso dar vida para um personagem. Aconteceu uma situação X que eu fui dirigido por um diretor e ele pegava muito no meu pé, assim. Eu achava isso estranho por chamar atenção na frente de todo mundo no set. Era algo muito específico comigo e, coincidentemente ou não, eu era a única pessoa negra que estava ali no set naquele momento, fazendo aquele trabalho. E eu voltei a ter trabalhos com esse diretor e eu presenciei com outras pessoas negras, ele falando de cabelo, que chamava muita atenção da atriz. Enfim, são coisas que realmente pegam, né? Nos tocam, porque é absurdo. Eu e as pessoas que sofremos racismo por esse diretor, por exemplo, estamos ali porque só para preencher um espaço, né? Uma obrigação que a marca tem, né? De colocar a gente, não necessariamente pelo nosso talento, ou enfim, para realmente trazer essa representatividade para a marca deles. Ou seja, eles trazem a gente para fazer a campanha, mas em troca, né, tem esse preconceito, né, que a gente acaba sofrendo dentro do set, então simples assim. E que esse critérios falhos para dizer que esse ou aquele profissional não é bem-vindo, né? Falhos porque eles são maleáveis de acordo com qual profissional a gente está falando. Então, espera-se que tenha um diploma em cinema, comunicação, jornalismo, espera-se que tenha, né, uma pós-graduação fora do Brasil, espera-se que tenha uma produção independente desde muito cedo e com qualidade técnica, em conteúdo, em forma, enfim. Espera-se que tenha todos esses critérios para se dizer que determinado profissional é profissional, que determinado profissional é artista, né? Então, essas réguas que já vêm enviesadas pela estrutura racista são mecanismos de afastamento, mesmo de apartamento dos profissionais negros da indústria. Eu acho que quanto mais nós pudermos fazer produções sobre nós mesmos, os negros e os negros mestiços, né? Mas nós vamos mudar esse padrão estético baseado no branqueamento. Nós vamos construir na sociedade brasileira aquilo que eu acho que é o ideal para a sociedade brasileira. É de construir uma ideia de diversidade. Nos meus trabalhos eu sempre trato sobre a minha vivência e o meu dia a dia. Então, se eu convivo com pessoas pretas, eu vou abordar sobre pessoas pretas. Se eu estou convivendo com pessoas trans, são as coisas que eu estou abordando, porque é as coisas que eu estou vivendo. Eu vejo a diversidade uma força muito plural. Então, como que eu vou trazer essa força plural para o meu produto final de audiovisual? E o que é essa força plural, né? É a força de eu entender as potências de cada etnia, de cada regionalidade, olhar individualmente para cada local e saber fazer um across de tudo isso. Eu acho que para a gente mudar, a gente precisa da educação, da formação e da inserção no mercado de trabalho. Então, a mudança começa com a educação. Eu acho que o importante sempre é começar, né? Tipo, se você tem fé no que você está fazendo, é bom você começar a colocar em prática, dividir com os amigos, tipo, criar a sua rede de apoio. Se você tem uma rede de apoio, compartilhar com eles.
Meu conselho é persistência, entender que não se começa de cima, não vira um diretor, né, em 1 ano, 2 anos, 3 anos, assim, você tem que entender várias coisas aos poucos, você tem que entender do cinema, você tem que conhecer, né, os estilos. E eu vou repetir um mantra que eu sempre falo. É o seguinte, nós temos de compreender que nós somos uma das profissões mais antigas da humanidade, se não somos a mais antiga da humanidade. E que profissão é essa tão antiga que nós fazemos? Os cineastas fazem parte. Nós somos contadores de história. Já está acontecendo, as pessoas já acreditam, e quando a gente acredita, essa é a realidade que a gente vive, saca? Então, mano, eu vivo na realidade onde que realmente o audiovisual e as produções pretas, todas as inserções de diversidade, de pensamento, de cuidado com as pessoas para produzir essas mensagens, elas vão fazer a revolução e a gente vai ver muito preto, sabe? Tipo, ganhando a vida, realizando seus sonhos e mudando a história, tipo, do Brasil todo, saca? É por esse caminho mesmo.